paz e luz. Tamboqueno. É desta forma que nós vamos dar início ao nosso primeiro episódio, Contra-Alvo, Zona Cega. Hoje é um dia especial, é um dia memorável. O tema é sugestivo e paradoxo. O convidado é um nobre mestre, é uma nobre figura, uma biblioteca viva. Temos conosco presente no estúdio o professor Felipe Vidal. Vai acompanhar-nos com o tema A Voz do Silêncio. Este tema será desenvolvido em torno daquilo que são os arquétipos do mundo, daquilo que são os arquétipos de África. Como eles se relacionam? Como um choca, domina e controla o outro? Como pensar fora da caixa para não ser manipulado por sistemas, por doutrinas e por crenças? Como ser afro? Como ser africano nos dias de hoje? Eu não consigo te responder isso. Mas o meu convidado, sim. Professor Felipe Vidal, muito, mas muito obrigado por aceitar este convite. Seja bem-vindo ao nosso programa Contra-Alvo. Matondo, Ngasakidila, Ndapandula, Tanaco, Ngunasapuila, muito obrigado. Eu é que agradeço a honra que vocês me dão e, sobretudo, pela honra que me dão em ser o primeiro bebê, o primeiro parto aqui nesse grande espaço, que eu auguro já que seja um espaço, como disseste, de luz, de paz, mas também de prosperidade, de harmonia e que traga sempre para nós o caminho, ou seja, que seja essa seta, não é, que guie-nos para o alvo, já que estamos no contra o alvo, não é? Bem, muito obrigado, professor. Nós levamos ralhetes por conta da capa, do banner que fizemos. O professor é muito exigente nos pequenos detalhes. Sim, sim, sim. Mas aproveito esta oportunidade para pedir desculpa ou qualquer coisa. Não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Então, todo bebê tropeça. É verdade, é verdade, é verdade. Mas vamos crescer e prometemos ser os melhores a trazer conteúdos transformadores. Com certeza. Estaremos aqui para aprender e também para ajudar no que for possível. Sim, professor. Professor, a grande questão que eu coloco agora é: o que é o mundo? Bom, o mundo, para nós, há um grande problema. Para responder essa pergunta, eu começaria por pôr o problema. O que é o quê? E é retórica essa pergunta que eu faço. É retórica, sim. E a questão é como é que nós vamos compreender o que é com a língua dos outros? Esse é o grande problema. Um chama o mundo. Para nós, por exemplo, aqui em Kikongo é Luyalunguno, que é diferente, totalmente diferente do conceito do mundo. Então, nós, hoje, os africanos, estamos, ou seja, o nosso Geb, não é? E veja, o outro chama mundo, nós chamávamos esse sistema que nós vivemos na primeira grande cosmovisão, na primeira grande civilização, nós chamávamos esse sistema que nós vivemos de Gebta. Gebta, de onde veio a palavra, mais tarde veio a palavra Gaia. E nós tínhamos Geb como um ser vivo, como uma divindade que está viva. Nós tínhamos Geb como a segunda geração criada ou surgida depois do grande manifesto que é Imana ou Amun. Isso é que nós chamávamos o que é o mundo. Mas o conceito de mundo, na perspectiva, na língua, porque você só consegue entender qualquer coisa no manifesto ou manifesta a partir da forma como você, da língua que você usa. Mas a própria palavra língua também, por exemplo, em português, se falarmos de língua, língua é o quê? Língua, ele vai dizer que língua é a codificação sistemática de eu apresentar sons articulados para dar uma determinada ideia. Mas acontece que em português língua
é um instrumento da fala. E o que eu falo não é um instrumento que se quer. Porque em francês, por exemplo, quando se fala la langue, é diferente de falar do instrumento da fala. Ok? É como em inglês, tongue. Tongue é o instrumento da fala. Mas ele fala de quê? Language. Ok? Então são coisas totalmente diferentes. Para nós, na nossa cosmovisão, o Luialunguno é, portanto, um sistema em que a vida se manifesta de forma plena, sem fim. Um sistema onde nós viemos aprender, não é? Onde nós viemos também, para além de aprender, cumprir determinadas tarefas para a nossa ascensão, ok? Ou para a nossa descensão, dependendo de quem vê, porque há quem vê a descer e há quem vê a subir. Então, neste caso, a frase bíblica, na casa do meu pai tem várias moradas. Tem algum efeito sobre o nosso conceito, a nossa forma de ver o que é o mundo? Bom, a frase bíblica, na casa do meu pai tem muitas moradas, ela é posterior àquilo que nossos ancestrais disseram. Veja, os primeiros povos do mundo inteiro, e isso aqui é facto científico, que nos explicaram que a Terra não era o único lugar que tinha seres vivos, sim, foram os Dogon. Os Dogon foram os primeiros que escreveram isso. Se tu leres, por exemplo, a René Pal, né, Le Renard Pal, de um antropólogo francês que depois de ver tanta riqueza no povo Dogon, decidiu não voltar mais para a França e foi enterrado lá porque ele queria renascer lá. Tu vais ver nesse livro, encontras, ele se baseia nos escritos feitos nas paredes, nas grutas lá no Mali, não é? Em Badiagara. Tu vais ver que os nossos ancestrais disseram assim, que só ao lado da Terra, só próximo do nosso sistema solar, existem 7 terras com 7 tipos de seres diferentes. E eles até descreveram os seres. Então, aquilo que a Bíblia diz, a Bíblia como é um livro novo, não é? A Bíblia construída como está, assim como está hoje, não tem mais de 200 a 150 anos, não é? Então a Bíblia é um livro novo. Eu vou apelar àquilo que nossos ancestrais falaram. Vais ver que o nosso próprio Sangoma, o Credo Mútua, que foi um grande Sangoma e apresento as minhas reverências na dimensão dele está agora. Ele nos explicou que os Sangoma eram treinados, não é? Que eram os sumos sacerdotes no sistema Zulu. Diziam que existia vários mundos, não é? No Kemet, então, nossos antepassados diziam até que nós viemos de Sopdet, que é a estrela Sirius. A palavra a Congo, não é? Os próprios Congo-Angola dizem que nós viemos da estrela a Congo, que é a estrela Sirius. Então, nós sabemos que existem outros mundos. Não é saber como eles dizem, de especulação, mas é saber de experiência, porque nossos ancestrais viajavam e viajam para esses mundos. As viagens astrais. Exatamente, exatamente. Que é uma coisa que hoje a ciência europeia diz que tens que provar, mas nós sabemos, por exemplo, que temos informação disso, até há livros escritos, e há coisas que já estão sendo desclassificadas. Nós sabemos que a CIA, não é? Ou a CIA, tem programas de estudo de viagem astral, até espionagem via astral eles fazem. Veja que um dos grandes mestres de yoga, eu estou a esquecer agora o nome dele, não é? Nos Estados Unidos da América, que é o Kabir Khalsa. Kabir Khalsa, sim, se não me engano, Kabir Khalsa. O irmão mais novo do Kabir Khalsa também foi iniciado no yoga, foi o chefe, um dos diretores operacionais da CIA, que ajudou a montar esse sistema, não é? De preparação dos agentes da CIA, meditação, viagem astral, etc. E nós vimos que a KGB, agora FSB, também tem esse sistema. Usa esse sistema, não é? de viagem astral. Mas, claro, devido ao endoctrinamento que nós temos no mundo hoje, há coisas que publicamente devem ser postas em dúvida, não é? Para que o comum, aqueles que se dizem
o gado, né? Seja levado como rebanho, né? Por isso é que precisamos de um pastor, não é? Que nos guia. Ainda na senda de sabermos o que é o mundo, 3 princípios. Princípio hermético, como está em cima, igual ao que está em baixo. Princípio bíblico. Seja feito o que está na terra, o que ligares na terra, ligarás no céu. Princípio físico. Toda ação exerce uma reação. A minha questão é, será que somos projeção ou somos existência? Por que eu faço essa questão? Temos a plena noção que a vida é manifestação. Sim. Então, tudo que a gente vive nesta dimensão é porque antes ocorreu na dimensão superior. Somos existência ou somos projeção? É assim, é esse o problema que nós os africanos temos. A guerra do léxico, como diz o professor Teofilo Benga. Eu já vou para essas leis, mas vou começar por responder a sua pergunta. Que tipo de projeção é que não existe? A projeção, é verdade. Toda a projeção Deus tem que existir. Em Cristo, né? Toda a projeção, não, que tipo de projeção no plano manifesto e no plano imanifesto que não existe? Se você projetou ou produziu alguma coisa é porque aquela coisa existe. Vai gerar efeito. Existe. Então, toda a projeção é existência. São os tais paradoxos que a língua e a compreensão deles não nos deixa compreender, porque eles não... por exemplo, falar de filosofia e sabedoria. Filosofia é especulação, sabedoria é experiência. Nós sabemos que toda a projeção, ela existe, não é? Mesmo que eu projetar, por exemplo, agora, né? Enquanto meditador, não é? Eu, se, por exemplo, projetar um pensamento por telequinésia, vou projetar esse pensamento, por exemplo, há muita gente que está lá em casa e pensa que tudo que sonha não é verdade. Há pessoas que pensam que tudo que sonhou é verdade. Mas eu posso produzir um pacote de pensamento e enviar esse pensamento para a tua consciência, tal como hoje alguém escreve um e-mail de um fake news e te enviar. Então, aquele pensamento, ele vai ser projetado no espaço, porque ele precisa de um veículo, precisa de um lugar para ser projetado. Logo, que eu projetar esse pensamento, ele existe. Agora, se nós somos reais, a pergunta devia ser feita dessa forma. Sim, nós somos seres reais que decidimos tomar corpo numa determinada dimensão, mais densa para nós aqui, porque existem dimensões que são menos densas que a nossa, e existem dimensões que ainda são mais densas que o próprio planeta Terra, certo? Porque nós estamos aqui numa escala de frequência. Agora, quanto às leis que disseste, as leis, tal como em cima, tal como embaixo, não é? Essa lei e aquilo que o Mestre Jesus disse, não é? Sim, o Mestre Jesus disse que está amarrado no céu, está amarrado na terra. E a outra lei, essas leis, quem revelou primeiramente foram nossos ancestrais. Essas leis se encontram no Merkut Saqqara, na chamada pirâmide de Saqqara, não é? São as leis de Kabbalah, que os gregos, depois de serem nossos alunos lá, aprenderam e transformaram em Kbalion. Hermes é um nome, uma corruptela do nome de Jahuti, que eles chamaram de Tot. E foi Jahuti quem transmitiu primeira vez essas leis e quem materializou essas leis de forma efetiva, com experiência, foi a esposa de Jahuti, que é Sechat. Então, tudo isso é nosso, tá vendo? Sim. E o mestre Issa só disse isso, só falou o que falou e aplicou essas leis, porque ele foi um iniciado no Kemet, ele e o João Batista. Tanto que a cerimônia do batismo era um ritual que se fazia nos templos de Anupo, que João Batista fazia, porque se você ver na história toda do judaísmo, nunca existiu profeta algum que batizou. O único que batizou foi João Batista. E ele aprendeu aonde? Aprendeu no Kemet. O único, você vai ver, não existiu nunca nenhum rei, nenhum sumo sacerdote na história de Israel que foi visto como filho de Deus, certo? O único que teve esse privilégio foi Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ou Jesus, não é? Ele fez a cerimônia que estava preconizada para os no sul, não é? Todo faraó, e faraó foi um termo
que depois foi popularizado pelos judeus, não é? Porque para nós o termo era no sul, o termo original é no sul, para homem, para mulher, no suete. Todos eles, quando chegassem ao estado de governar, como era um estado teocrático e um estado divino, ele tinha que ser preparado, tinha que receber a cerimônia, tinha que ser submetido a uma cerimônia de iniciação para se tornar Sará. Sará, que quer dizer filho de Deus. E Jesus foi o único lá naquele meio que teve essa possibilidade. Por quê? Porque ele teve a possibilidade de ser iniciado no sistema quemético. E é simples se aperceber disso. Afinal de contas, sempre que Jesus tinha problemas, ou a família dele, eles se escondiam aonde? No Kemet, no Egito. Sim. E toda a cultura que eles têm é uma cópia da cultura, e muitas vezes uma cópia mal feita da cultura quemética. Quer dizer, muitas coisas que Jesus fazia parecem-se muito com os princípios herméticos. Os princípios herméticos, sim. Os princípios herméticos, que são os princípios africanos, da sabedoria africana por excelência, eles foram... É a partir do Kemet, veja, né? Se nós entrarmos naquilo que chamam o difusionismo, não é? Apesar de que o difusionismo é que traz, sobretudo, as teorias e as práticas dogmáticas da OTAN, da forma como a OTAN faz as suas guerras, eles fazem a partir do difusionismo de Ratzel, não é? É importante dizer isso, porque a antropologia, para além de ser uma ciência racista, é uma ciência também de grande operacionalização militar, não é? E cada uma das escolas antropológicas tem a sua parte militar. Mas se nós trouxermos aqui um conceito muito importante da antropologia de Ratzel, mas não foi Ratzel quem criou, foi William Perry, não é? E o seu companheiro Elliot Smith. Eles criaram os conceitos de área cultural, princípio cultural, dinâmica cultural e princípios culturais, onde a cultura surge num só lugar e depois ela se irradia para vários lugares. Logo, essa questão do hermetismo, como os gregos foram nossos alunos e foram iniciados nas nossas escolas da vida, que nós chamávamos de Hatneter, onde o primeiro grego que estudou no Kemet e foi ensinado por nós foi Solon. Solon levou os sistemas, e eles chamaram de sistemas de mistérios, não é? Porque, apesar dos gregos terem aprendido conosco, há uma coisa que nossos antepassados proibiram. Eles não podiam aprender nem a ler, nem a escrever em Kemetiu, em nenhum dos sistemas de escrita. Para proteger os códigos. Para proteger os códigos, porque sabiam que era um povo, como são até agora, um povo muito, vamos dizer assim... Traiçoeiro. Não diria traiçoeiro, não. O termo não é esse. Traiçoeiro seria muito, como é que eu posso dizer? Agressivo. Não diria agressivo, não seria pedagógico. Eles são um povo ainda imaturo. Espiritualmente, politicamente, socialmente, economicamente. Só um povo imaturo é que te cria bombas nucleares. Só um povo imaturo, por exemplo, é que te cria doenças no laboratório. Só um povo imaturo é que até agora aceita o malthusianismo como... Isso me faz lembrar uma criança que rouba a arma do pai. Exatamente. Então, o conhecimento que eles usam até hoje não é deles. Sim, então, utilizam aquilo como se fosse um brinquedo. Ou ainda, meu irmão, seria como você colocar uma criança de 14 anos num avião supersônico. Imagina ele à frente de um F-16. Não, para além de morrer, ele mata todo mundo. Está vendo? E, sobretudo, se ele tiver autocontrole e dizer agora vou começar a brincar de disparar ali e ali. Está vendo? Então, é um bocadinho isso. Tal como também os nossos aqui que dominam os princípios estão a fazer. Hoje, em Angola principalmente, os feiticeiros estão a matar de forma errada, sem qualquer princípio regional, princípio tradicional, princípio cultural. Na minha região, por exemplo, eu sou povo Lunda Chokwe, sou Chokwe, sou uma tribo pertencente ao Império Lunda. Exatamente.
E lá nós temos uma lei que se chama Titela. O que é Titela? Para eu fazer mal ao meu filho, tem de haver culpabilidade. Exatamente, princípio da justiça. E quando haver culpabilidade, não devo agir sem antes consultar o Soba, o rei. Só depois de ter a anuência do rei ou do Soba é que eu posso fazer a justiça. Mas o que se assiste nos dias de hoje é o mesmo que assistimos com os irmãos do outro lado que levaram o nosso conhecimento. Estão a utilizar os códigos para se ferir, para atrasar o povo, para atrasar o desenvolvimento, para doutrinar as pessoas a ficarem presas. Por isso eu perguntei primeiro que é o mundo, quem somos, onde estamos. Agora a questão é, estes movimentos que foram criados, vamos tirar de fora o panafricanismo, todos esses movimentos que foram criados, que doutrinaram o mundo por via de processos de colonização, depois setorizaram e dividiram o mundo, vieram depois por via de um processo de escravidão, colonização. Esse processo pareceu, na minha visão, de princípio, quando começamos a estudar a história, como um processo de opressão. Mas opressão física, com o objetivo de explorar as riquezas de cada povo. Mas hoje, crescemos, pesquisamos, aprendemos com a educação oral, lemos um bocado, procuramos mestres como o professor Filipe Vidal e nos apercebemos que, de facto, eles já eram mais adiantados do que nós. Já sabiam que o mundo começou aqui, que nós éramos os primeiros, só que não tínhamos o conhecimento registrado. E isso dificultava a passagem de conhecimento de geração para geração, como eles fazem por via de livros. Nós fazíamos por via oral. Então, professor, nós temos hoje vários arquétipos. Temos o catolicismo, que traz arquétipos muito profundos, mas muito profundos, desde a partir do próprio Cristo, na figura de Jesus, arquétipo de João Batista, o crucifixo, as palavras, os cânticos. Nós sabemos que a música tem um poder de encantamento, de fazer encantamento. Acompanha cerimônias para fazer com que as cerimônias tenham efeitos esperados. Música normalmente é para acompanhar cerimônias, para dar ênfase às cerimônias. Que música estamos a ouvir? Que livros estamos a ouvir? Bom, que alimentos estamos a comer? Muito bem. Que resultados esperamos produzir com este tipo de disciplina e doutrinação? Será que falando ou debatendo ou indo atrás de princípios panafricanistas é simples para libertar a África? Muito bem. Atenção, eu vou responder às suas questões passo por passo. Passo por passo. Então, a primeira questão a justiça, o princípio de tutela, não é? Com os feiticeiros, como disse, e depois tribo e império. Depois vou falar também da questão do registro de pensamento ou do conhecimento ou não, se isso realmente nos atrasou e o tipo de indoctrinação que nós temos e se realmente o panafricanismo vai nos ajudar. Primeira questão, nunca existiram tribos em África. Esqueci isso. Nunca existiu nem tribo, nem clã, nem etnia. Se você ver... Isso é um escândalo. É um escândalo, sim. Me traduz. Se eu lhe pedir agora para me traduzir o termo tribo em Chokwe, não tem. Não tem. E vamos agora na própria Europa. Vamos agora na Europa. Por isso é que, e ainda bem que convidou um antropólogo. Mesmo em antropologia, o termo tribo, etnia e clã só existe desde o princípio do fim do século, desde a segunda metade do século XVIII. Não existia isso na língua deles. São termos antropológicos que eles usaram para nos separar. Quando, por exemplo, se fala... Mais um código, sim, mais um arquétipo. Sim. Quando alguém, por exemplo, a palavra Rundi ou Lunda, não é um povo, é um lugar. É um lugar. Onde se vivia.
Lunda é um lugar. É um lugar. Tá vendo? Chokwe não é um povo, é um lugar que se vivia. É como agora falar, por exemplo, os Umbundo, não é? Mbundo, quando nossos antepassados foram fazendo as migrações e chegaram no centro, eles disseram Mbundo. Mbundo quer dizer o quê? Coração, centro. E o centro normalmente é escuro. É por isso que Chimbundo também quer dizer escuro. Estou no centro, que é escuro. É um lugar, não é um povo. É como, por exemplo, Congo. Congo é uma ideia. É a ideia de quê? É o conceito, é a ideia dos leopardos, todos que usam a pele do leopardo, estão unidos para construir um Estado. Porque são os leopardos, são os Ngô, são aqueles que são donos. Ou seja, donos, vou usar esse termo assim, os proprietários ou os grandes controladores da ciência, da transformação do ferro, que instituíram a mucanda em todos os lugares, que usam a pele do leopardo. Chimbinda Ilunga foi um usuário da pele do leopardo. Sim. Ele é um Ngô, por isso é que o caçador também é conhecido como um Ngô. Tá vendo? Então é a primeira questão. Império Lunda nunca existiu. Para haver império tem que haver um sistema militar. A nossa mãe, Luege Wankonde, e o livro, há pouco tempo nós estávamos a conversar antes do programa, sim. O livro que nós vamos fazer sair vai ser a volta de Luege Wankonde, vai ser a volta do Estado Lunda. Muita gente esperou que eu fosse escrever um livro primeiro sobre o Congo. Não, o meu primeiro livro vai sair A Volta do Estado Lunda. Não é? Por causa da riqueza. São primos dos Congo, não? Exatamente. A riqueza que o Estado Lunda teve. E eu trago o conceito de povos Lunda, Estado Lunda e povos lundanizados. Por causa do sistema jurídico, que a mamã rainha, a nossa mamã, Suene Mulunda, não é? A grande mãe do povo Lunda, não é? Que é a nossa mãe Luege, criou. E ela criou através de quê? De um sistema jurídico e político extraordinário. Não foi pela via militar. Apesar de que os seus irmãos queriam atacá-la militarmente. E todo indivíduo que entrou na confederação... E veja, nós devíamos dizer Confederação Lunda. Confederação, porque todo mundo entrou lá por vontade própria. A senhora não obrigou ninguém, não foi lá atacar. As pessoas viram, não. Se ela é inteligente... Eram muito inteligentes. É uma mulher inteligente. Tem agora um marido extremamente inteligente, com novas técnicas agrícolas, novas técnicas de caça. Mas que violou os princípios da família. Não. Nem pensar. Sim, violou. Eu vou transmitir isso no meu livro. Não vou falar disso agora. As pessoas vão ler o livro. Nem pensar. Mas a história nos ensina isso. Não. A história é criada pelo Ocidente, transmitida por alguns detratores que estavam dentro do Estado Lunda, que queriam pôr a senhora em maus lençóis. Porque nós temos que conhecer isso a partir do Moatiava e a partir dos Tubungo. O que os Tubungo diziam? O que juridicamente houve ali? Nós temos que ver o Estado Lunda a partir do seu direito constitucional. Mas não é disso que a gente vai falar. Eu vou pedir que as pessoas aguardem o livro. Os povos são regidos pelo direito costumeiro. Não, mas o direito costumeiro é um termo que o Ocidente usou. Sim, mas nós já tínhamos os nossos hábitos e costumes. Não, nós tínhamos lei. Nós tínhamos leis mesmo. Que formavam uma direito constitucional. E o direito constitucional... Que não permitia eu fazer cruzamento com alguém que fosse muquaquiza. Não, ele... Colocar... Não, quando a Luege Wankonde... Desculpa, aquilo que os ingleses dizem, sangue azul, brasão, a família real. Sim. Vimos agora a nossa irmã, que entrou na família, e vimos o que causou naquela família. Não, mas agora veja, quem permitiu aquele casamento? O regime. Foram os Tubungo. Sim. Agora, quem é na linhagem o Chimbinda Ilunga? Será que ele não tem ligação com a Luege Wankonde? É uma questão que eu ponho retórica. Segundo, qual foi o ato jurídico e político e espiritual que o Chimbinda Ilunga fez para poder aceder àquele casamento? Falam disso? Não falam disso. Olha que o Chimbinda Ilunga renunciou à sua nacionalidade Luba, mesmo assim
nunca foi o detentor definitivo do poder Lunda. Então, há questões jurídicas ali, mas eu penso que isso depois nós vamos, as pessoas vão ler no livro, mas vamos à questão que me coloca. Essa é a primeira questão. A segunda questão que colocou é, sobretudo, por exemplo, a questão de como os nossos iniciados, os nossos detentores de sabedoria, hoje conhecidos pelo termo feiticeiro, outro termo que nós nunca devemos mais usar, feiticeiro. Fetiche. Fetiche. Isso vem de quem? Vem deles. Vai ver se a palavra feitiço existe nas nossas línguas. Ndoki, Kindoki, Muloji, não quer dizer feiticeiro, quer dizer pessoa má, pessoa de má índole, pessoa de mau caráter. Isso existe em todos os lugares. Sim. Agora, a ciência sagrada, ela sempre foi usada com leis e havia um sistema que controlava essa ciência sagrada. Veja, por exemplo, eu vou trazer o mais velho Oscar Ribas para aqui, não é? Nós devemos sempre falar com autoridade, apoiados pelos mais velhos. Sim. Oscar Ribas, quando escreve Wanga, ele põe Wanga depois, entre aspas, feitiço. Porque ele próprio sabia que Wanga não quer dizer feitiço. Ele, tanto no Ilundo como no Wanga, ele diz que havia uma categoria, que nós temos os Kimbanda, o Quilamba, o Mukwanganga e o Muloji. Esse Muloji, que é o chamado de feiticeiro, mesmo nas nossas sociedades aqui africanas, antes do europeu vir, ninguém lhe via. É tipo gatuno. Ninguém tem na testa dele escrito gatuno, invejoso, maldoso. Não. Mas os nossos mais velhos sabiam que existem pessoas que têm um controle da ciência e usam essa ciência de forma marginal. Então havia um sistema que controlava esses que estavam invisíveis. Quando os Mindele chegam aqui, quais são os Mindele que vêm para aqui? Não são os bons Mindele. Porque os bons Mindeles foram mortos na Europa. Sabia disso? E eram bons por quê? Eram boas pessoas porque tinham ética. O europeu, como se vê, não pensa que todo europeu é mau. Não pensa que todo europeu concordou com a escravatura. Não. Mas e não pensa que todo... corrente, não é? Sim, e não, a maioria deles, porque depois tornou uma corrente para a sobrevivência, porque eles acharam que era assim. Por isso é que você vê que a própria igreja, antes, porque quem que traz a escravatura aqui? É o catolicismo. Quem que cria a escravatura? Quem que promulga a escravatura? É o catolicismo, a bula do Papa Nicolau. Mas antes... Parece um capítulo na Bíblia, exato. Que também incentiva a prática. Não, mas claro, foram eles que depois incentivaram e que escreveram isso aí. Veja que antes deles fazerem a escravatura, houve o genocídio de várias correntes de conhecimento e povos na Europa como os occitanos, os cátaros, os albigenses, que não concordavam com essa brincadeira que a Igreja Católica está a fazer. Aqueles eram os bons que foram mortos lá. Os mulojes de lá, quando aportaram aqui com os navios, encontraram os mulojes daqui e se reconheceram. Como, por exemplo, no sistema das artes marciais japonesas, não é? No ninjutsu, quem faz ninjutsu sabe que um dos primeiros princípios do ninjutsu é o seguinte: só um ninja reconhece outro ninja. Sim. Sabe? Sim. Então, um muloje que veio de lá reconheceu um muloje daqui, mataram os sacerdotes, que são os Mukwambamba, os Quilamba e os Nganga, não é? E hoje em dia, o que é que acontece? Essa nossa ciência sagrada, que estava estruturada, tinha controle, haviam essas pessoas que controlavam, os mais velhos, não é? Ou os grandes iniciados. Esses foram levados como pessoas escravizadas para a América. Outros foram mortos. O que é que acontece hoje? Hoje, os mulojes que nós temos na nossa família, as pessoas más, os mulojes que nós temos no governo, os mulojes que nós temos nas universidades, os mulojes, muitos que usam a capa de pastor e não são nas igrejas, usam esse conhecimento de forma desregrada, da forma como os mulojes que vieram do Ocidente vieram lhes ensinar. Aprenderam com o mestre. Exatamente. E depois trocaram conhecimento. Essa é a questão. Essa é a grande questão. A questão, por exemplo, dessas doutrinas que nós temos hoje.
Claro que se eu vou colonizar um povo, e a colonização, meu irmão, não é uma empresa material. Não, o Ocidente, a Igreja Católica, não vou falar só do Ocidente, mas a Igreja Católica, que teve que matar os templários, teve que haver uma aliança entre a Igreja Católica, a coroa francesa, mas a coroa portuguesa, e os templários de Portugal traíram os templários de França, que eram os donos da ordem templária, que nunca aceitaram fazer escravatura aqui em África. Disseram, nós não vamos aceitar isso porque eles são nossos mestres, porque os templários europeus aprenderam a construir conosco em Lalibela, na Etiópia, no Kemet. Nós é que lhes ensinamos o segredo do cimento, o segredo do metro e etc. E outras questões para se elevarem espiritualmente. Eles é que se tornaram a Rosa Cruz? Sim, alguns templários se tornaram rosacrucianos, mas outros se tornaram maçons. Porque depois da queima... Falam de construtores? Sim, porque depois da queima de Jacques de Molay em França, não é? Os templários que sobraram na Inglaterra, os que estavam na Inglaterra foram formar o quê? Foram formar a franco-maçonaria. É por isso que você vai ver que esses templários, que eram a ordem mais rica a nível material e a nível espiritual, por isso é que eles colocaram na Bíblia deles, aonde está a tua riqueza, está o teu coração. Ou seja, você só vai manifestar riqueza material quando você for rico espiritualmente. Bravo, ok? Muito forte, muito forte. Rico espiritualmente. Muito forte. Não é como os nossos olhos endinheirados. E há uma confusão entre ser rico e ser endinheirado, ser próspero e ser endinheirado, certo? Então, por isso é que você vê que a ordem foi transformada em ordens militares. Nós temos a ordem militar de Cristo em França, que hoje o líder dessa ordem, e foi a ordem que promulgou aqui a escravatura, não é? Quem for no Museu da Escravatura vai encontrar lá o brasão da ordem. Essa ordem até hoje existe, a ordem militar de Jesus Cristo, não é? Ou a ordem de Cristo. Que quem é o atual grão-mestre é o atual presidente de Portugal. 36. Ok? Não, o da ordem de Cristo, sim, ok? Sim. Que promulgou aqui a escravatura. Então, a ordem templária em Portugal se transformou numa ordem secular, que é a ordem de Cristo, porque depois tiraram do sistema religioso, não é? Do sistema religioso para o sistema secular. Lá na Inglaterra é a ordem de São Jorge, se transformaram em ordem de São Jorge, onde você vê o anjo Miguel pisando num preto, ok? É uma ordem escravocrata. E você vai encontrar a ordem de São Patrício, aonde? Na Irlanda, ok? Então, isso e ficou estabelecido assim. Agora, a questão é nós compreendermos que essa escravatura dos africanos, ou aos africanos e a outros povos, foi feita numa base espiritual primeiro, numa base metafísica primeiro. Eu não posso escravizar o teu corpo físico se você não escravizar minha mente. Então tenho que trazer aqui doutrinas. Agora, existe o princípio da justiça. E essa gente toda que aprendeu conosco, nossos alunos, todos eles foram nossos alunos, não é? Rosa Cruzes, maçons, da Otto, etc, etc. Tudo isso foi baseado no nosso conhecimento sagrado, porque aqui em África nunca foi proibido, antes deles virem aqui, o Mwene, ou o rei, era o primeiro iniciado. Não havia em África sociedades secretas, nunca houve. Era tudo aberto. Era tudo aberto. Havia sociedades discretas. Lá, por causa dos problemas éticos que têm, até hoje, os presidentes de lá não aceitam publicamente dizer que é maçom ou é Rosa Cruz. Não temos, é um ou outro. Mesmo o nosso filho, né? Vou chamar filho porque o pai dele foi nosso tio, não é? E pronto, ele acaba por ser nosso filho, Barack Obama. Barack Obama teve que entrar na principal, que é, por exemplo, a ordem maçônica preta nos Estados Unidos. Não é? Não, para poder ter o conhecimento, para poder ter acesso ao conhecimento. E veja, mesmo a principal, que é a maçonaria preta nos Estados Unidos, por que houve uma maçonaria preta e uma maçonaria branca e até agora não se dão?
por que que as cartas, não é? As cartas de mérito da maçonaria preta e todos o sistema foi queimado. Queimaram a loja, a primeira loja da Prince O, porque nos Estados Unidos. As pessoas sabiam que havia leis que proibiam pretos entrarem na maçonaria branca. Então, mas eu não quero me estender muito nisso. É só para dizer que aquela gente que está ali, eles estão a me ouvir, nós é que fomos mestres deles. Eles sabem. Nós é que os ensinamos. Eles sabem disso. Eles sabem disso. Okay? Sabem é importante que... E eles não gostam quando um africano fala assim, né? Porque a gente já se põe em risco. Por isso é que mataram George James quando escreveu o livro The Stolen Legacy, ou o legado roubado. Mas nós estamos na era do aquário e precisamos falar isso. Então, a questão é que essa escravatura foi primeiro criada mentalmente, e como eles sabem o primado da justiça, por isso é que eu falei deles, eles sabem que a justiça existe, não é? E sabem que a justiça está entre o esquadro e o compasso. Ou seja, a justiça está entre as pernas da minha mãe, desculpa falar assim, ok? É ali onde está a justiça, o esquadro e o compasso. Eles sabem que é por isso que a divindade da justiça é sempre mulher, até na cultura deles, ok? Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, e olhos para ver, que veja o que nós acabamos de falar. Eles sabem disso. Então, o que é que eles vão fazer? Para prolongar este endetronamento, esta doutrinação, então eu vou alimentar essas pessoas que foram escravizadas por mim de alimentos nocivos, que não lhe fazem pensar. Sim, sim. Os livros que eles trazem, a entrada nas universidades que nos põe estúpidos, os alimentos, okay? Os alimentos, o conteúdo cultural, os medicamentos e etc. Agora, outra questão. Será que o panafricanismo poderá nos libertar disso? Sim, porque o panafricanismo é o único conceito no mundo, diz o nosso irmão Lasconi, e eu concordo com ele, que foi praticado, é o único movimento no mundo, é o único sistema de saber no mundo, desde que o Ocidente tomou conta do mundo. Estamos a falar a partir de 1482, quando eles chegam aqui na Foz do Nzadi, não é? É o marco, é o início da elevação deles enquanto civilização, porque antes disso eles não sabiam absolutamente nada, não é? Eles, portanto, a partir desse momento, ou quando nós fundamos o Estado livre do Quilombo dos Palmares, quando Nganganzumba, o filho da rainha ou da princesa Qualitume, irmã do nosso mais velho, do nosso antepassado, o Vitakanga, não é? Quando ele, a partir do Kingunza é um sistema ligado à nossa espiritualidade que vai permitir criar os estados, porque qualquer sistema de governo tem que ter uma base espiritual embaixo. Por isso que a base do sistema dele de governo é o cristianismo, é o Papa, não é? Que tinha que coroar os reis, e eles aprenderam isso aonde? Aprenderam isso conosco, porque um Saco Nevunda é que entronizava um Nzinga, está a ver? E nós temos, por exemplo, o Nevunda, que foi, por exemplo, no Vaticano, que está enterrado na Basílica Nossa Santa Maria Maggiore, onde foi enterrado também agora o Papa Francisco, não é? Há um preto nosso lá, o nosso mais velho, que está enterrado nessa basílica, okay, não é? E de achar deviam se perguntar por que o Papa, este que faleceu agora, o Bergoglio, decidiu ser enterrado no mesmo lugar onde estava o nosso antepassado. A questão é, esse nosso antepassado, quando saiu daqui, foi no Vaticano para quê? Para aprender religião? Não, ele foi lá para lhes ensinar o que é religiosidade. Okay. Foi lá como grande iniciado, porque ele era do Kinsaku, e foi ensinar espiritualidade para eles lá. Por isso é que não voltou. Não é? E quando foi um segundo lá para descorrigir, lhes dizer, olha, isso que vocês estão a fazer não é certo, escravatura não é certa, furaram os olhos dele. Não lhe deixaram voltar para aqui.
Ele ficou cego e morreu aqui. Foi enterrado aqui, não é? Que reencarnou, a última encarnação desse grande sacerdote foi o meu mestre espiritual, Bambela Henrique Tinapá. Estou a revelar aqui em primeira mão. Muito forte. Ok? Muito bem. Então, a questão é, o panafricanismo pode, por quê? Porque ele deu provas da unidade de um povo. E quando se fala de panafricanismo, meu irmão, não é só a questão política. Nós, para compreendermos o panafricanismo, devemos, por exemplo, um conselho que dou, vamos ler o livro de Dumbi Fakoli, não é? O nosso mais velho que faleceu há pouco tempo, que descansa também junto dos nossos ancestrais, tal como o mais velho Mbembe Lantino Ampa. Ele escreveu Panafricanismo e Espiritualidade e falou muito dessas questões que eu estou falando agora. O panafricanismo tem todos os fundamentos de unir-nos com a nossa própria cosmovisão, de unirmos com a nossa própria como que eu posso dizer? O nosso, uma mundividência? Usaste bem o termo de arquétipos, não é? Sim, sim. Para que nós possamos caminhar para frente. Agora, disseste há pouco tempo algo, não, eles sabiam, estavam mais adiantados que nós e registraram os conhecimentos, nós não transmitimos porque não registrávamos. Não é verdade. A escrita foi inventada aqui. Como é que se a escrita foi inventada em África? Aí está. Essa é a primeira. Do nosso tema, a voz do silêncio. Exatamente. A escrita foi inventada aqui, em África. Sim. E a África inventou 8 formas diferentes de escrita. Mas Que o Ocidente só conseguiu a partir de uma nossa, não é, que é a escrita abstrata. Mas nós tivemos aqui a escrita ideofônica, a escrita ideográfica, a escrita ideogramática, enfim, vários tipos de escrita. Professor, mas o silêncio em África não é utilizado como uma cultura de medo, mas como uma ferramenta para a proteção do conhecimento. Eu lembro ter assistido a algum podcast e ouvi a professora dizer: cada povo tem os seus segredos. Sim. Nem tudo se fala. Sim. E também, pelo menos na minha região, o conhecimento é passado por via oral, no chota. Sim. Não é? Mas por via escrita também. Não, sempre por via oral. E o Lussona? O Lussona é o quê? Mas eram arquétipos, Não, era escrita. Não. Não. O Lussona é um sistema de escrita ideográfica. No Lussona, quando se escrevia na areia, quando se escreve na areia no Lussona, estava a se transmitir ensinamentos, conhecimentos altamente secretos e altamente sagrados. Agora, será que é todo mundo que aprendia o Lussona? Não. É isso. Você tinha que ser iniciado. Sim. Porque o sistema de conhecimento em África sempre foi um sistema sagrado. Porque se eu receber o conhecimento sem preparação, eu posso usar esse conhecimento para fazer mal ao meu próximo. É como nós temos hoje. Está a ver a pólvora? A pólvora quem criou não são os chineses, nem o papel. A palavra papel, não é a palavra mais próxima do papel, vem do instrumento que todos os antepassados criaram na Núbia, na Etiópia e no Egito. Papiro. Nós é que inventamos o papel. E veja, estamos apertados. A pólvora... Estamos apertados com esses conhecimentos. Sim, a pólvora, por exemplo, era um químico que nossos antepassados usavam. Quando você entrasse nas câmaras, não é, de iniciação, tinha que se fazer as explosões e etc, etc, para criar um determinado efeito dramático na tua cabeça, não é? Nas tuas emoções. Quando o chinês que foi estudar lá, e esse chinês que foi estudar lá no Kemet, que viu o olho de Ra, os 2 olhos de Ra, não é? Porque Ra tinha 2 olhos, ou ainda o olho de Ra e o olho de Eru. O olho de Ra era o olho direito, o olho de Eru era o olho esquerdo. O olho de Ra era cheio e o olho de Eru era vazio. Ele inverteu os 2 olhos e criou Yin e Yang. Tão simples como isso. Ele chegou lá, viu esse produto, como era uma civilização de guerra, inventou a pólvora. Tá. Okay? O programa está muito bom,
Está muito bom, está apaixonante. É a nossa primeira edição, então muita coisa, se calhar, que poderia ser dita, não será dita. E muitos momentos que deveríamos aqui passar também, não vamos passar, porque o professor tem outras agendas e nós temos um tempo estabelecido. No entanto, vocês vão partilhar, vão pôr o gostinho, deixem os vossos comentários, participem neste podcast, sejam mais interativos. É um conhecimento único, reservado e privado. Não é qualquer lugar, não é todo momento que vocês vão ouvir o professor Vidal a falar sobre este conhecimento pan-africano. Então, coloque o teu gosto, partilhe para que mais pessoas possam assistir. Professor, para concluir, nós falamos português. E nós consumimos muito alimento importado. E quando adoecemos, nos tratamos também com medicamentos importados. Eu tenho por cultura alimentar-me periodicamente raízes. Eu compro timba-timba, compro mundonda, compro ancorro, compro zolamiongo, compro várias raízes. O chá de cachinde, dentre outras. Porque cada um tem algum efeito sobre a minha genética. Porque estou conectado com esta terra e acredito que o que me cura é o alimento que vem da terra que eu estou ligado. Exatamente. Mas há um tabu. Todo e qualquer jovem que deparar-se com outro jovem a andar com uma raiz. A rotulação é feiticeiro. É feiticeiro. Mas se tiver a andar com um paracetamol, um antibiótico, é prevenido. Sim. É alguém preocupado com a saúde. Sim. Então, falando português, nos coloca desconectado com os ancestrais. Sim. Porque pensamos assim, os que aqui estiveram primeiro, a Chaculo, que estiveram aqui primeiro, é que transformam essa energia de divindade. Sim, também. Também. Eles, quando cá saíram, deixaram um código de comunicação. Mundo, Kimbundo, Nganguela, Chokwe. E hoje nós temos um outro código de comunicação. Será que nos ouvem? Não. Ouvem. Não. Ouvem. E eu vou explicar porquê. Ouvem, mas eu depois vou deixar continuar a pôr a pergunta. Será que nos ouvem? Eu acho que não. Não por quê? Porque senão nós não deveríamos emprestar um avatar. Por que eu digo que não devíamos emprestar um avatar? Eu sou cristão. Sim. Mas tenho noção que Jesus é um avatar emprestado. Sim. Eu olho para a Ásia, tem um avatar, tem Buda. Olho para os outros cantos do mundo, todos têm os seus avatares. E penso assim como um governo. O mundo tem governadores e tem presidente por hierarquia. Sim. Por que eu aqui oro para um avatar de uma outra jurisdição, de uma outra circunscrição? Dá-me a entender que as minhas orações chegam tarde, porque a prioridade é daquele povo. Claro, eu antes de eu ajudar o angolano, né? Vou ajudar o meu conterrâneo, diz o Santo Antônio. Sim, né? o anjo chega lá, é para Cristo. Em África, então, estão a reclamar guerra. Diz para esperar, tu ainda atender aqui em Israel. Sim. Aqui também está mal, Netanyahu aqui está maluco. Sim. E nós aqui esperamos o nosso atendimento chega tarde. Sim. Porque Jesus existiu. Sim. Cristo. E foi nosso aluno. Porque muitos atacam como se fosse uma alegoria. Mas é uma realidade. Sim. Mas não nossa. Sim, em parte não nossa, porque ele foi adotado, o Jesus, porque, atenção, existe, olha, eu até debati isso com um padre uma vez na Rádio Nacional, passa a publicidade, e um abraço a todos os nossos jornalistas e a direção da Rádio Nacional, que nos tem realmente une todos os angolanos, e muita força nas vossas atividades diárias. A questão é que eu debati uma vez isso com um padre na Rádio Nacional e ele disse assim, Dr. Vidal, por favor, não fala do Jesus histórico, estamos a falar do Jesus da fé. Porque a igreja criou o Jesus da fé, que não deve ser questionado. Que nós vulgarmente no panafricanismo chamamos de o Jesus branco, criado no Concílio de Niceia.
Porque se você ver Jesus, vou lhe dar só um exemplo. Até hoje, e eles aprenderam isso também conosco, e eu vou dizer aqui aos jovens, não é mal um Estado ter serviços secretos. Um Estado que não tem serviço de inteligência, esse serviço de inteligência, é um Estado, vamos dizer assim, ingênuo. Tem que ter, ok? Mas agora, o que não é bom, que se vê em muitos estados, sobretudo hoje em África, é você usar o serviço de inteligência e contra-inteligência contra o povo. Não pode, não dá certo, está errado. Serviço de inteligência e contra-inteligência é para proteger o povo, não é? E hoje em quase todos os países do mundo, mesmo até nos Estados Unidos, com aquele escândalo do Trump, onde nós vimos o FBI a entrar na casa do presidente Trump, ex-presidente, coisa que nunca foi vista. Eu, quando vi aquele escândalo, disse, esses degeneraram até ali de ir buscar documentos na casa do presidente. Quer dizer que eles estavam ao serviço, não do Estado, naquele momento. O FBI estava ao serviço de um sistema político que estava a mandar, que eram os democratas, naquela altura, agir contra os republicanos. Isso é um mau exemplo. Aquele mau exemplo não pode vir para aqui. Okay? Então, veja, os romanos que aprenderam conosco, não é? Sim, sim. No Antigo Egito, que esse segundo olho, de termos um segundo e um terceiro olho para proteger o Estado, um olho invisível, os romanos criaram um sistema de inteligência terrível e contra-inteligência. Quando eles descobriram, por via dos seus sacerdotes, dos seus magos, e até hoje os presidentes também têm. Até hoje tem, só mudou. Agora uns vêm consultar os presidentes na veste de sociólogo, politólogo, como mas é um grande iniciado, é um grande mulógico que está a vir aí, ao lado do nosso presidente, ou dos nossos líderes, dizer, olha, você mata mesmo o teu povo, faz mesmo esse sacrifício, tem que morrer 100 para você continuar no poder. Mas isso é uma outra conversa, não é? E não gosto muito dessas conversas até. Falar isso publicamente. Às vezes, exatamente. Então, o que é que acontece? Vais ver o seguinte, se Jesus era preto, como é que ele se escondeu? Era branco, como é que ele escondeu uma terra de pretos? Os serviços secretos iam lhe... Nós, quando apanhamos porrada na escola, corremos em casa. Iam lhe apanhar. Daí que Jesus era preto. Porque no meio de e vai ver, 10 pretos, um branco... Sim, um branco é apanhado. Jesus era falacha. Okay? Se vocês forem agora à Operação Moisés na internet, vão ver os judeus pretos que foram retirados da Etiópia para lá. Isso é um outro 500. Agora, atenção. As nossas línguas. Eu fiz uma bela conferência e a última vez que repeti essa conferência foi agora. A primeira vez que eu apresentei, isso foi por escrito no 3º Simpósio Nacional sobre Cultura. Não me deixaram falar porque naquela altura disseram, você ainda é miúdo, apresenta só por escrito, não precisa apresentar isso ainda, tem muitos mais velhos aqui. Eu estava acabado de sair da universidade. O 3º Simpósio Nacional sobre Cultura foi em 2006. A conferência tem como título A Língua e o Código Genético. A língua e a sua relação com o código genético. É muito forte. É, sim. A segunda vez que apresentei essa conferência foi no Museu de História Natural, sob o convite do governo, Ministério da Cultura. Não me deixaram acabar de falar, porque toda língua tem uma vibração. Quanto mais for traduzida. Os nossos ancestrais vão entender aquilo que nós vamos falar, primeiro porque a raiz principal é a mesma, mas com isso agora não quero, com isso que as pessoas me interpretam, dizer, então não aprendo mais nenhuma língua, vou só ficar no português, o professor Vidal já disse, porque nós temos muitos preguiçosos aí. Professor, mas tem uma situação. As pessoas quando procuram estas casas, né, que são os nossos santuários, os nossos lugares de culto, de ir buscar respostas e tratamento, tem prazo. Tem prazo. Tudo na vida tem prazo. Não, mas eu sinto que quem busca este arquétipo... Tudo na vida tem prazo. Até a comida que você come tem prazo. Não, porque no dia seguinte você tem que comer mais. Mas eu sinto que os buscadores do arquétipo Cristo, Jesus, as bênçãos, aquilo que chamam bênção, né? As bênçãos que conseguem, são extemporâneas. Não.
Mas eu sinto que É o aqui, seguinte, quando buscamos aqueles nossos arquétipos não aceitados, ele por que vai fazer sacrifício? ele funciona agora, mas depois te dá consequências amanhã, te cobra outras coisas, te cobra sangue, cobra filho. Não, o único sistema religioso no mundo... Estamos já com pouco sim, tempo. com pouco tempo. O único sistema religioso no mundo que te cobra sangue é o cristianismo. Por isso é que o cristianismo fez o maior sacrifício do mundo, que é a escravatura, atirou pessoas no mar, sacrificou pessoas, ok? Porque o cristianismo é a única religião no mundo que você tem alguém com as mãos presas num poste, não é? E está a sangrar. Aquilo e ainda diz, é um ritual de quê? De um Deus que entrega o filho dele. Sacrifício. Vai ver qual é o Deus aqui em África que entregou o filho dele. Nenhum. Então, o grande problema é que a egrégora deles foi alimentada através de quê? Da escravatura. Sim, é verdade, é verdade. Esse é um ponto. Segundo, isso é grave que eu estou a falar, pode me trazer problemas. Não é? Mas pronto, alguém às vezes tem que falar. A outra questão é, a igreja não gosta. Os nossos irmãos que usam a batina, os nossos tios aqui que são bispos e coisas, vão falar depois disso. São até capazes de fazer uma reunião pública e dizer que eu estou totalmente desviado. É o preço a pagar? Sim. A questão está aí. Então, mas é o seguinte, nós nunca fizemos rituais. Os rituais de sacrifícios humanos foram proibidos por Ossar há 35 mil anos antes de Jesus Cristo. E eles sabem disso. Ossar proibiu rituais de sacrifícios humanos. Quem voltou a trazer rituais de sacrifícios humanos aqui é o Ocidente. Quando eu disse os mulojos de lá se uniram com os mulojos daqui, vai ver, por exemplo, você vê até hoje nos filmes dele, Conde Drácula, onde tem que se oferecer uma virgem. Vê aqui se nas nossas histórias tem um dragão que come pessoa. A própria alma dele em troca. Vai ver, por exemplo, a história de Jazão. Jazão teve que matar o dragão que comia as virgens. Vai ver se nós temos esse tipo de história aqui em África. Professor, para concluirmos em 10 minutos, uma questão muito importante. Eu tenho me rebatido no silêncio. Por que os presidentes africanos, na véspera das eleições, têm de passar em todos os reinos? Ok, muito bem. Têm de cumprir com todos os ritos de alimentar os ancestrais com champanhe, com vinhos e oferendas, usar o pano. Vejo não só os que estão no governo, mas também os que estão na oposição. E eu sinto, desculpa o termo, não sei se é uma prostituição espiritual, mas depois, passado mais algum tempo da fase de campanha, eles são vistos em igrejas. Fazem todo o ritual, vão para a comunhão, oferecem donativos e tudo mais. E depois, por fim, tem uma questão. Quando há problemas espirituais na nossa atmosfera, eles solicitam alguém de fora para vir resolver. Lembra aquele episódio da ilha de Luanda? Quando o mar zangou-se, foram buscar o rei do Congo para vir acalmar o mar. Isso me faz entender que o nosso sistema espiritual, a nossa atmosfera, não está sob nosso domínio. Claro que não. Porque a partir do momento que os nossos líderes vão buscar forças espirituais na China, na Índia, e depois andam aqui nos nossos mais velhos, depois vão para a igreja dos brancos, e depois vêm governar, dá o que está a acontecer, uma confusão física, porque é uma confusão no mundo espiritual, há uma salada de crenças. Viste muito bem, estás bem certo nisso, mas é assim, o problema não começou agora. Isso aqui, hoje nós estamos a viver o quê? Hoje esse problema transladou, é uma transladação, o problema começou em 1482. Quando essa gente chegaram, esses bandidos que nós chamamos de conquistadores, depois deram um nome mais bonito, como é? Exploradores, não é? Descobriram, exatamente. Então, isso começou quando o nosso mais velho entregou o filho dele para estudar em Portugal e passou a ser bispo lá. A partir do momento que nós aceitamos outras formas de comunicar com o divino, comunicando com as etnarquias deles,
com as egrégoras deles, nós começamos a perder esse contacto, mas nem todos Ainda não entregaram. A alimentar as egrégoras Não, deles. nós começamos a alimentar as egrégoras dele a partir do momento que se recebeu o batismo cristão e se recebeu o nome deles. Perdemos a conexão e conectamos com a outra fonte. Alguns perderam, não todos. Nem todos. Por isso é que existe aquele lugar chamado Wiji. Wiji quer dizer Wizard, porque alguns do Kinsaco, e mesmo até alguns Zinga, e mesmo alguns dos Quimpanzos se uniram e disseram: nós não vamos aceitar essa doutrina, vamos fugir. E fugiram. E ficaram ali naquela região. Há outros que guardaram o poder, está aqui, no Zacocoto. Há outros no centro do país. Há outros que guardaram ali nos Ndembo. É por isso que nos Ndembo o catolicismo não vincou. Agora estão a querer colar lá, colocar lá uma igreja. Mas é o seguinte, essa questão da prostituição que fala, eu hoje não vou acusar muito os nossos governantes, porque nossos governantes são mal formados e mal informados. Eles não são iniciados. E o grande problema começa, hoje eu vou picar um bocadinho nas nossas chamadas autoridades tradicionais. Não se faz isso que eu vou fazer. Autoridade, né? Não se faz isso que eu vou fazer, mas vou fazê-lo porque é um grande problema. Como é que o presidente da República chega e diz assim: se vocês se comportarem bem, eu vou dar o dinheiro para construir infraestruturas, mas se não se comportarem bem, vou guardar o dinheiro no meu bolso, mas depois o presidente corrige. E todas as autoridades tradicionais estão lá à frente dele a rir. Ha, 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 ha. Quer dizer que essas autoridades tradicionais não têm poder. E não têm poder por quê? Porque se prostituíram. Primeiro, não é soba, não existe essa palavra. É muene, é mani. Segundo, como é que um mani, um soma, um muata, domingo vai na igreja? Quando morre, lhe fazem ritual na igreja e depois lhe põem a bandeira do partido em cima do caixão dele. Mas outra prostituição. Claro, mas essa prostituição aconteceu por quê? Por causa do Ocidente que sabe, e sabia disso, que nos enganou na conferência de Alvor, porque Agostinho Neto, Oden Roberto, Jonas Savimbi deviam levar a Nhacatolo que estava viva, o Equico III que estava vivo, e os outros soberanos lá em Portugal. Mas o pior é que nem sequer a tal independência devia ser discutida em Portugal, porque o problema foi aqui. Então o que é que vai acontecer aqui? Por que é que nós temos essa promiscuidade toda? Justamente, e por que é que não controlamos o nosso plano espiritual? Primeiro, por causa das entidades que a gente vem tratar aqui. Por isso é que nós temos que ter os nossos avatares, que não é o Jesus branco. Quem é? Simão Toco. Simão Toco sofreu mais na mão dos teus próprios irmãos do que na mão do colono. Mas esses não têm frequência baixa? Quem é que tem frequência baixa? Os nossos avatares. Nossos avatares? Meu irmão. Olha como é que estamos. Espera só. Como é que alguém com frequência baixa te inventa a máquina de filmar, te inventa a lâmpada, te inventa o primeiro motor do carro, te inventa semáforo, te inventa até a pia para você defecar? Uma pessoa com frequência baixa não te cria essas coisas. Mas não conseguimos proteger a nossa consciência. A nossa consciência. Conseguimos. Fomos invadidos. Conseguimos, porque o único lugar que o branco entrou, ou o europeu entrou e saiu, foi a África. Todo outro lugar ele entrou, matou e ficou. É por isso que eles disseram: não, nós vamos sair, mas vamos fazer esforço de voltar. Através de quê? Das línguas deles. De ensino. Estão não, para além do sistema de ensino, querem também fazer um ataque militar de alto nível. Começaram a ensaiar com quem? Com Gaddafi. Não é? Eliminar os líderes. Sim! Não só eliminar os líderes, mas invadir mesmo. É aí onde o maior sábio do mundo, né? Dizem que é o maior sábio do mundo, o Sadhguru. Dou o meu abraço para ele. Eles é que dizem, não é? Se calhar é. O Sadhguru disse uma vez: eu não vou mais para as conferências de paz nas Nações Unidas, porque essa gente não quer paz. E o Sadhguru disse assim: eu, pelo menos,
já sei, e não sou burro, para... Estou a repetir a palavra do Sadhguru. Sim, sim. Ele disse assim, não sou burro para compreender que ninguém se arma para não usar. Essas armas, essa gente está a fabricar todas para usar aonde? Com quem? Com quem? Armas químicas, armas biológicas, etc. Está para ser usada aonde? Atômica. Não é aqui. Não é aqui o lugar que tem mais riqueza espiritual e material. E o Sadhguru disse assim, como vocês estão a fazer isso? E como pode haver uma guerra que vai destruir toda a humanidade? Então ele foi criar uma escola que está a preparar indivíduos para a próxima humanidade. Mas nós aqui estamos a dormir. Estamos a dormir. Está a ver? E assim mesmo que eu estou a falar aqui contigo, e os que governam, os que têm poder aqui, em vez de encostarem e dizerem assim, não estou a querer ser mal educado, mas é um bocadinho de falta de cuidado que os nossos mais velhos têm. Bom senso. Né? Falta de bom senso, que não falam com as pessoas e com os seres, com os jovens que falam isso publicamente. Com alguma certa iluminação, né? Porque é preciso você proteger o teu DNA, proteger a tua história. Sim. Mas você pega todo o investimento em consciência, porque o primeiro investimento é consciência. Você está a deixar eles migrarem para lá, para enriquecerem outros povos. Atenção, e o primado de justiça. Como é que fica? Não é? E é por isso que nós estamos a falar todos os dias, fome, temos fome, temos fome. Claro, objetivamente o povo tem fome, mas ontologicamente, como é que eu vou ter fome num terreno que se eu lançar uma semente de feijão, Não tem germina. feijão? Bem, a nossa Ok? conversa está muito boa. Obrigado, Professor, nós. Vamos terminar assim, vamos terminar com mais 2 minutos de últimas considerações do professor. Saudações, se calhar quer divulgar algum livro, alguma atividade que poderá ter ao longo desses dias. Bom, eu não vou me dirigir a saudar, eu vou pedir mesmo ajuda, não é? Vou pedir ajuda a quem? Aos mais velhos. E aos mais novos vou pedir responsabilidade. Aos mais velhos que dirigem esse país e dirigem esse continente, é importante que vocês criem bases para o nosso continente estar protegido para os próximos desafios. Aqueles que vocês acham que são nossos amigos, nunca foram, nunca vão ser nossos amigos. E eles mesmos dizem, para nós não existe amizade, existe interesse. Então é importante apoiar iniciativas como a do nosso irmão Traoré, que está lá em cima, está a fazer aquilo por África e pelo menos está a recordar que nós temos dignidade. Nós estamos a pedir, apoiem os jovens financeiramente, espiritualmente, economicamente, militarmente. Apoiem os jovens, apoiem as associações que lutam por África. É vergonhoso, extremamente vergonhoso, que vocês que governam hoje, governam por causa do panafricanismo. Foi Kwame Nkrumah, mas foi, sobretudo, Henry Sylvester Williams, que estava lá fora, não é, que se levantou com os irmãos dele, lá em Trindade e Tobago. Eles que foram levados como pessoas escravizadas, criaram um movimento para que nós estivéssemos aqui hoje. Vocês não reconhecem, nem sequer uma escola tem com os nomes deles. E nem sequer vocês hoje, que vão desbundar com fatos de $25 mil, $30 mil no corpo na União Africana, e não apoiam os jovens em toda a África. É importante, estou a dirigir esse recado diretamente ao atual presidente da União Africana. Não é o presidente da Angola que eu estou a dirigir ao presidente da União Africana. Prestem bem atenção com aquilo que vocês querem fazer com a África e como vocês vão lidar com a África. É grave o que eu estou a dizer, normalmente não falo assim, mas nós temos que prestar atenção. Estamos a pedir a vossa ajuda. Não é de amor que nós estamos a falar, mas vocês deviam nos amar. Vocês deviam nos amar. Estamos a falar de respeito. Quanto à juventude africana, se respeitem para serem respeitados. Procurem os nossos avatares. Cheikh Anta Diop dizia, temos que nos armar com a ciência até os dentes. Eu digo, não é só a ciência, a espiritualidade também.
Jovens precisam tomar a vossa responsabilidade, como diz Francis Fanon. Cada geração tem uma missão a cumprir. Cabe a ele cumprir ou trair essa missão. Aos pais de família, organizem as famílias. Nossas famílias têm muita pobreza espiritual e muita pobreza material. Estruturemos as nossas famílias. Quanto lá fora ao Ocidente, nós não estamos contra nenhum país do Ocidente, mas vamos estar sempre contra o vosso sistema de ser e de estar, que é um sistema destrutivo, que é um sistema de eliminação física e espiritual, de etnocídio. Parem de matar os nossos irmãos que foram para a América. No Brasil, tem que deixar de morrer pretos só porque ele é preto. Nós é que construímos aquela nação. Nos Estados Unidos, no Suriname, em Cuba, etc. Paremos isso, porque vocês são nossos filhos. E tem que respeitar a mamã. Pai e mãe de vocês somos nós os africanos. Juventude europeia, cuidado com essa doutrina que esses vossos mais velhos vos dão. Saiam dessa corrente de destruição. É possível nós vivermos todos no mesmo mundo. Todos. Mundo mineral, mundo vegetal, mundo animal, mundo humano e o mundo divino que vocês querem esconder. Meu recado é esse. Muito obrigado, professor. Obrigado, Foi nós. uma honra contar com a presença do Obrigado. professor.